Glória a Deus. Vamos então meditar na palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 12. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 12. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Senhor meu Deus, Pai amado, que foi lida a Tua palavra, Senhor. Pai, fala conosco, Senhor. Usa a minha vida, Pai, como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Que seja o Teu Espírito Santo, Pai, que se apodera de mim nesse instante, ministrando a Tua palavra para a Tua igreja. E assim eu Te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é bom. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem que nós lemos, ela conta sobre o momento em que Jesus quis ensinar aos seus discípulos o que é a humildade. Jesus, nós sabemos, é Deus presente aqui na terra. Jesus é aquele que Deus enviou, seu Filho amado, glórias a Deus, com o propósito de nos libertar do pecado, da escravidão do pecado. Ele veio com essa missão aqui para a terra, glórias a Deus. E sendo Deus na terra, aleluia, Ele quis mostrar para os seus discípulos uma lição de humildade. Glórias a Deus. E nesse texto que nós lemos, ele tinha acabado de reunir aos seus discípulos e começou então a lavar, mas pediu uma bacia com água e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Glórias a Deus. Jesus estava mostrando naquele instante uma lição de humildade, dizendo que a missão dele, quando ele veio na terra, era de servir. E ele próprio havia dito isso. Ele disse: o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Glória a Deus. E nesse momento, então, ele reuniu ali os seus discípulos e começou a lavar os pés, aleluia, de cada um deles. E Pedro, quando chegou a sua vez, ele falou: Senhor, o Senhor não vai me lavar os meus pés, nunca me lavará os meus pés. Jesus disse para ele: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Jesus estava dizendo para ele: Pedro, eu estou aqui te ensinando, aprenda o que eu quero te ensinar. Glórias a Deus. Jesus é aquele que nos limpa por completo. Jesus é aquele que, quando nós falamos: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu quero que o Senhor me conduza em todo
E nós estamos falando para Ele: Senhor, me limpa, Senhor, me renova, Senhor, me transforma. Glórias a Deus. Nós estamos pedindo para Ele que Ele seja aquele que nos conduz pelo caminho por onde nós devemos andar. Que nós não queremos mais ser aquela pessoa, nós queremos que Ele transforme a nossa vida, que Ele transforme a nossa mente, que Ele nos livre por completo de todo o pecado, de tudo aquilo que nos separa de Deus. Oh, glórias a Deus. Jesus está dizendo: eu quero ter comunhão, eu quero ter comunhão plena com vocês. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Pedro, então, assim que Jesus disse isso, ele falou: Senhor, então se é assim, não lava só os meus pés, não, mas me lava por completo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. E Jesus então continuou depois disso, dizendo para ele: vocês estão entendendo o que eu acabei de fazer? Vocês entenderam? Glórias a Deus. Se vocês conseguiram entender, bem-aventurados sois vós. Vocês entenderam que vocês estão aqui para servir? Vocês entenderam que vocês não estão aqui para serem servidos? Vocês entenderam que vocês precisam ser humildes para fazer a missão que Deus colocou nas suas mãos? Glórias a Deus, aleluia. Todas as vezes que Deus nos manda fazer algo, a primeira coisa que nós temos que ter é humildade. Porque se nós não tivermos humildade, quando vier qualquer afronta, a gente vai desanimar, a gente vai desistir, a gente vai voltar para trás, a gente vai falar: não dá, isso não é para mim. Se nós não tivermos humildade de entender, aleluia, que nós temos uma missão, nós vamos desistir. Mas quando nós somos humildes, ainda que você vá fazer a obra de Deus e aquela pessoa não te trate bem, você vai ter paz, você vai ter paciência, você vai falar: então Deus vai preparar outro momento, e você vai falar: eu não vou desistir. Glórias a Deus, aleluia. Você não vai revidar, você não vai agir de forma que aquela pessoa nunca mais queira te ouvir. Não, você vai falar: eu entendo porque para mim já foi assim. O meu coração também um dia foi endurecido. Quando alguém uma vez veio falar comigo, eu não aceitei da primeira vez. Você vai entender, você vai ter humildade para entender que em outro momento você vai ter outra oportunidade. Deus vai te dar outra oportunidade em outro momento. Então você vai ter humildade para fazer a missão que Deus te entregou. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E aqui Jesus continuou falando com eles. E Jesus revelou algo para eles que eles não imaginavam que pudesse acontecer. Jesus disse: olha, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus estava mencionando um salmo de Davi, onde Davi falou exatamente essas palavras: o que come pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. E eles ficaram sem entender o que Jesus estava querendo dizer com isso. Aleluia. Jesus falou: olha, eu vou dizer isso para vocês agora, para que quando aconteça, vocês entendam que isso era previsto, que isso já estava determinado por Deus que iria acontecer. Jesus então falou: na verdade, eu vos digo que um de vós há de me trair. Agora Jesus foi bem claro. Agora Jesus falou exatamente aquilo que ele queria dizer. Aleluia. E eles ficaram espantados. Mas como? Jesus escolheu aqueles 12 discípulos que estavam ali naquela última ceia que aconteceu antes dele ser levado até aquela cruz. Glórias a Deus. É a última ceia de Jesus, naquele instante. E ele reuniu aqueles 12 que ele escolheu. Aleluia. E como é que ele escolheu aqueles 12? E um deles poderia trair a Jesus? Eles não estavam entendendo. Glórias a Deus. E ainda mais, Jesus sabia que havia um traidor. E ainda assim, Jesus em nenhum momento tratou mal aquela pessoa, que ele sabia que era o traidor. Jesus em nenhum momento fez menção aos outros discípulos de que aquele que estava ali haveria de ser o traidor. Jesus não quis causar essa divisão, essa contenda entre o seu grupo. Em nenhum momento Jesus deixou de lavar os pés daquele que seria o traidor. Jesus sabia quem era. E ainda assim, Jesus tratou ele
de forma igual. Jesus tratou ele de forma igual. Glórias a Deus. Muitas vezes alguém nos maltrata. Muitas vezes no nosso coração o nosso desejo é de revidar. Ou muitas vezes nós não revidamos porque somos cristãos, mas também não tratamos mais aquela pessoa como nós tratamos as outras pessoas. Muitas vezes em nosso coração se fecha para aquela pessoa. Muitas vezes a gente não quer nem olhar para aquela pessoa. Se ela vem mal passada, a gente quer passar por outra. Né? Jesus, ele tratou igual aquela pessoa que ele sabia que haveria de ser o traidor. Aleluia. Glória a Deus. E quando Jesus falou com os seus discípulos isso, Pedro olhou para João. João estava inclinado com a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Glória a Deus. E Pedro fez um sinal para João, falando: pergunta, quem é o traidor? Fez um sinal para João perguntar para Jesus quem era aquele que Jesus disse que seria o traidor. Glória a Deus. E aqui também eu já quero fazer uma pausa antes de dar sequência. Pedro, ele foi o primeiro que Jesus chamou. Nós sabemos que Pedro foi o primeiro que Jesus chamou. Pedro era alguém que estava sempre com Jesus, caminhando sempre com Jesus. E não só ele, os outros também estavam sempre caminhando com Jesus. Todos estavam sempre com Jesus. Aqueles 12 foram pessoas que Jesus escolheu para estarem sempre ali próximos a ele. Eles estavam caminhando com Jesus, mas eles não tinham a intimidade que João tinha com Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Nenhum deles naquele instante chegou para Jesus e falou: Jesus, então quem é esse que haverá de ser o traidor? Nenhum deles conseguiu falar com Jesus, expondo aquilo que eles queriam saber. Nenhum deles. João estava ali, ao lado de Jesus, com a sua cabeça inclinada sobre o peito de Jesus. E João não teve problema nenhum de perguntar. João perguntou: Senhor, quem é? Glórias a Deus. Sabe o que eu já vejo aqui? Muitas vezes nós estamos caminhando com Jesus. Muitas vezes nós estamos ao lado de Jesus. Mas muitas vezes falta intimidade com Jesus. Muitas vezes nós não temos a coragem de falar a Ele aquilo que nós estamos sentindo, de chegar diante dEle e abrir o nosso coração, de falar aquilo que está nos aborrecendo, de falar aquilo que está tirando a nossa paz. Muitas vezes nós não fazemos isso, guardamos conosco, sofremos calado, mas não falamos: Senhor, eu quero te apresentar essa causa. Senhor, eu quero que o Senhor me ajude nessa situação. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu cometi isso, Pai. Isso eu me arrependo. Senhor, não me ajuda, eu não quero mais fazer isso. Senhor, o Senhor sabe do meu coração. O Senhor sabe aquilo que está aqui dentro. O Senhor sonda. Ah, Deus Santo e Poderoso. Muitas vezes nós não nos abrimos. Muitas vezes até pedimos para alguém interceder. Olha, ora por mim. Olha, fala com Deus. Apresenta essa causa. Não é errado você pedir ajuda em oração, mas você também precisa ter essa intimidade. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Você também precisa chegar diante de Deus e se expor, se abrir completamente, falar com Ele. O que você está sentindo? O que está dentro de você? Fala com Jesus. Fala com Jesus. Não esconde não se omita não tenha medo de falar com Ele sobre aquilo que está te causando problemas, dúvidas, aquilo que está te separando de Deus, algum pecado, alguma coisa, alguma ira que você tem dentro da sua mente com relação a alguém. Fala: Senhor, tira isso de mim. O Senhor sabe que eu tenho isso dentro de mim, mas eu não quero ter. Eu quero ter paz. Eu quero ter paz com todos e com
contigo, Senhor. Glórias a Deus. Oh, Deus Santo e poderoso. E Jesus então revelou para João quem seria o traidor. Glórias a Deus. Entenda, Jesus, ele revela o que você está pedindo a ele. Jesus, ele te revela aquilo que você fala com ele. Não existe nenhum problema quando nós temos intimidade com Jesus. Nós falamos com ele e nós ouvimos ele. É um diálogo, é algo que acontece entre você e Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Quando você se abre, você também recebe de Jesus a paz, a resposta, a cura, a libertação, aquilo que você está pedindo para Jesus, você recebe quando você apresenta diante dele. Aleluia! E nós sabemos que depois disso que aconteceu, Jesus cumpriu a sua missão. Ele foi levado até aquela cruz do Calvário para nos remir dos nossos pecados. Ele foi levado até ali, o seu sangue verteu naquela cruz, mas o véu se rasgou. Oh, glórias a Deus! O plano perfeito de Deus, ele se cumpriu através de Jesus, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou. Glórias a Deus. Assim como estava determinado no plano de Deus, quando enviou o seu Filho amado aqui para esta terra. E depois que ele ressuscitou, ele apareceu. Apareceu três vezes diante dos discípulos. Nós sabemos que na terceira vez que ele apareceu, os discípulos não haviam reconhecido. Porque eles estavam pescando. Eles falaram, vou pescar. E foram pescar. E passaram a noite inteira pescando, tentando pescar, mas nada apanharam. E quando foi na manhã, eles viram um homem ali na margem. E aquele homem então perguntou, tens algo de comer? E eles responderam, não. E aquele homem então disse, então, joga a rede à direita do barco. Glórias a Deus. E eles fizeram conforme Jesus falou. E naquele momento em que eles lançaram ali a rede, diz a palavra de Deus que veio uma grande quantidade de peixes naquela rede que eles lançaram. Glórias a Deus. E João é aquele que tinha intimidade com Jesus. Nesse momento, João olhou para Pedro e falou, olha, só pode ser Jesus. Oh, glórias a Deus, oh, glórias a Deus. Ele não teve nenhuma dúvida. E Pedro então se atirou ali no mar e foi até o encontro de Jesus. Glórias a Deus. Quando Pedro teve aquele encontro com Jesus, nós vemos aqui na palavra dizer que Jesus chamou ele em particular. Chamou Pedro para um particular. Oh, glórias a Deus. Jesus chamou Pedro e falou, Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Pedro então respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. Oh, Deus Santo e poderoso. Jesus estava dizendo, ei, Pedro, você tem uma missão. Glórias a Deus. A tua missão é servir. Você lembra o que eu ensinei naquela noite? Naquela ceia, antes da ceia ali, que eu lavei os pés de vocês? Que a missão é servir. A tua missão é essa. E perguntou, segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe Pedro, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus então respondeu, apacenta as minhas ovelhas. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, Santo Deus de poder. Pedro foi aquele que negou Jesus por 3 vezes antes de Jesus ser levado para a cruz. E ele tinha sido avisado de que assim seria. Pedro era aquele que sentiu uma tristeza profunda depois que Jesus ali morreu.
Mas agora ele já sabia que Jesus havia ressuscitado. Glória a Deus. Mas eu penso que ele ainda tinha na sua mente aquilo que havia acontecido. Ele negou Jesus. Jesus já estava dizendo: Pedro, isso que aconteceu está no passado. Agora não pensa mais nisso. Isso não vai te bloquear para fazer aquilo que você precisa fazer, a missão que você tem nas tuas mãos. Oh, glórias a Deus. Se aconteceu alguma coisa na minha ou na tua vida que te entristeceu, que entristeceu o Espírito Santo de Deus, não deixe que isso te bloqueie. Não deixe que isso faça com que você desanime. Não deixe com que isso faça você pensar que Deus não está mais querendo usar a tua vida, porque você não é digno. Não pense isso. Glórias a Deus. O que passou ficou no passado. Se você se arrependeu e se você se dispõe a estar sendo usado por Deus, Ele vai te usar e Ele quer te usar. Glórias a Deus. E pela terceira vez, Jesus, aleluia, disse: Simão, filho de Jonas, amas-me? Glórias a Deus. Simão agora se entristeceu porque Jesus perguntou pela terceira vez. Provavelmente ele lembrou assim: um dia Jesus disse que eu o negaria. E eu disse que jamais aconteceria isso. Jesus conhece todas as coisas. Aleluia, Porque isso Deus. realmente aconteceu. Jesus agora está me falando pela terceira vez: se eu amo, glórias a Deus. E a resposta dele agora foi: Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Jesus então disse: apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus estava dizendo: Pedro, eu estou aqui para te dar forças. Pedro, eu estou aqui para fazer com que você consiga cumprir a tua missão. Eu estou aqui para te ajudar. Não confia nas tuas forças. Um dia você confiou, você viu que você se arrependeu. Não confia na sua capacidade, confia em mim, porque eu estou aqui para te fortalecer. E ele disse: Pedro, vai chegar um dia em que vão te cingir as mãos e vão te levar para um lugar que você não quer ir. Mas nesse momento eu vou estar contigo, Pedro. Então não desiste. Aleluia. Humilhe-se e faça a tua obra, e faça a tua missão. Não deixa que nada e nem ninguém faça com que você, aleluia, se afaste do teu propósito. Glórias a Deus. Esteja firme, porque eu estou contigo. Não é na tua força, não é na tua capacidade. Sou eu que vou estar contigo. Ainda que aconteça aquilo que vai fazer com que você sofra, mas eu vou estar contigo em todos os momentos. Aleluia. Até a consumação dos séculos eu estarei contigo. Glórias a Deus. E Jesus disse então para ele: Pedro, segue-me. Aleluia. Pedro estava seguindo a Jesus. Glórias a Deus. Estava ali caminhando Jesus e Pedro. E de repente Pedro olhou ali para trás. E ele viu que logo atrás dele vinha João, que era aquele a que Jesus amava. Era aquele que tinha intimidade com Jesus. Era aquele que se encostava sua cabeça no peito de Jesus. Era aquele que não tinha receio de perguntar aquilo que ele queria perguntar a Jesus. Era aquele que Jesus falava, aleluia, aquele que ele queria saber. Glórias a Deus. João vinha seguindo a Jesus e a Pedro. E quando Pedro olhou e viu que João vinha acompanhando, disse para Jesus: Senhor, e deste, o que será? Glórias a Deus. Jesus disse para Pedro: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você tem a tua missão. Não olha para quem está do teu lado, e nem olha para quem não está fazendo, e nem olha para a missão do outro. Olha para a tua missão. Você tem uma missão. Glórias a Deus. Olha, mas aquela pessoa, ela não está fazendo a vontade de Deus. Ora por ela, ore por ela, mas
faz a tua parte, faz a tua missão, cumpre a tua missão. Olha, mas aquela pessoa não está orando, aquela pessoa não está jejuando, aquela pessoa não está vindo nos cultos, aquela pessoa não está fazendo a obra, aquela pessoa não está evangelizando. Vai até lá então e conversa com ela, se for o caso. Se Deus te mandar, você pode ir até lá e aconselhar, você pode orar, mas você não vai se inspirar nela para você desanimar, não. Pelo contrário, você tem que estar cada vez mais fortalecido, porque se você se fortalece, você vai poder fortalecer outra pessoa. Mas se você estiver fraco, como é que você vai ajudar alguém? Oh, glórias a Deus. Faz tu. É o que Jesus respondeu para Pedro. A salvação ela é individual e nós sabemos disso. Então, tenha intimidade com Jesus. É o que Jesus está dizendo para nós nessa noite. Tenha intimidade com Jesus. Aleluia. Faz a obra, faz a vontade de Deus. Seja humilde, humilhe-se diante do Senhor e Ele vai te exaltar. Oh, glórias a Deus. Grandes coisas o Senhor tem para fazer na tua vida. E grandes coisas o Senhor quer realizar através da tua vida. Oh, glórias a Deus. Amém, igreja do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Glórias a Deus. Vamos nos colocar de pé. Santo Deus de poder e glórias, aleluia. Senhor meu Deus, Pai querido, Senhor, nesta noite o Senhor falou conosco, Pai, oh Deus, que nós precisamos ter intimidade contigo, Senhor, que nós precisamos, Pai, estar cada dia mais junto de Ti, não apenas caminhando, mas conversando, falando e Te ouvindo, oh glórias a Deus. Nós precisamos Te buscar em todo tempo, Senhor, nós precisamos nos dispor, Pai, para fazer a Tua obra, para fazer a Tua vontade, Senhor. Deus Santo e poderoso, usa as nossas vidas, Pai, com ousadia, Senhor. Nos dá força, nos capacita para a Tua obra, Senhor. Oh Deus, que nós não olhemos sofrimento, que nós não olhemos problemas, mas que nós temos nossos olhos fixados em Ti, Senhor. Oh, glórias a Deus. Senhor, que nós possamos caminhar, Senhor, segundo a Tua vontade e a Tua direção. Oh, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja sempre nos conduzindo, Pai. Deus Santo e poderoso, nos dá graça, Senhor, e nos ajuda, Pai, a nos libertarmos de tudo que possa estar nos afastando de Ti. Oh Deus, que nós possamos estar cada dia mais próximos de Ti, porque a Tua palavra diz que quando nós nos achegamos a Ti, o Senhor também se achega a nós. Que nós estejamos assim, com essa intimidade contigo. Nos ajuda a todo instante, Pai. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, maravilha, Deus. Aleluia. Graças